Diego segue aqui com a gente, né? E pra gente falar de trocas aqui nos ministérios, mas antes vamos com o Rafael Tebas, é isso? Bora, vamos lá, porque o Diego Amorim esteve ontem na posse de Sidônio Palmeira à frente da Secretaria de Comunicação da Presidência da República e também quem esteve lá foi o Rafael Tebas. Vamos ouvir aqui as informações. E aqui em Brasília, o novo ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, tomou posse nesta terça-feira. Durante a cerimônia realizada aqui no Palácio do Planalto, que contou com a presença do presidente Lula e de ministros de Estado, Sidônio elogiou os 2 primeiros anos do governo, mas disse que parte da população ainda não conseguiu observar as ações do governo. Trago também aqui uma outra visão da publicidade, como prestadora de serviço, que informe e contribui para melhorar a vida das pessoas. As mães e pais precisam saber que chegou a vacina no posto. O garoto que está na escola precisa saber que existe o pé de meia. O jovem precisa saber que o governo fornece absorvente para proteger a dignidade dela. Não serei porta-voz do governo. Lutarei pelas vozes do governo e a sua voz maior, a do presidente da República. De acordo com o novo ministro, o trabalho específico nas redes sociais vai ser o principal foco nesse início de gestão. Encaro também a missão da comunicação como guardiã da democracia, sobretudo no combate à desinformação. Medidas como as anunciadas recentemente pela Meta são ruins, porque afrontam os direitos fundamentais e a soberania nacional, promovendo um faroeste digital. Buscaremos incentivar os processos regulatórios e garantir que a população tenha acesso às informações. Defendemos a liberdade de expressão. Lamentamos que o extremismo esteja desvirtuando esse conceito para viabilizar a liberdade de manipulação e agressão. Sidônio, como nós já informamos, foi o responsável pela vitoriosa campanha de Lula nas eleições presidenciais de 2022. Nas próximas horas, vai participar de várias reuniões e ele tem também a ideia de unificar a comunicação junto aos outros ministérios. De Brasília, Rafael Tebas. A gente segue no tema com o Diego Amorim. Quais são as suas impressões, Diego, à medida em que também acho que não dá para a gente jogar só nas costas da comunicação, não, porque tem que ter a sensação para a sociedade, para a população, de tudo isso que o ministro Sidônio citou aí que o governo está fazendo, né? Se essa sensação também não chega, não rola, né? Exatamente, Nonato. É a 7ª troca desse terceiro governo Lula. Se a gente levar em conta que é um governo que tem aí quase 40 ministérios, a gente está falando de um número ok para metade do governo, né? Chegamos aí ao início desse terceiro ano, do terceiro mandato do governo Lula, com 7 trocas. Essa troca ela é muito importante, Nonato, Michele e ouvinte. Parece algo técnico demais, a gente está falando do Ministério da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, mas é uma área que sempre teve importância na política. A comunicação sempre foi algo fundamental na arte da política, no jogo da política, mas com as redes sociais, com o mundo virtual, isso se potencializou cada vez mais. E além disso, esse é um ano decisivo para o governo Lula. Eu já disse aqui, o terceiro ano de governo geralmente é um terceiro ano decisivo para qualquer governo. No caso do Lula, que vem de uma vitória que foi a mais apertada da história desde a redemocratização contra o Bolsonaro em 2022, no segundo turno, isso se torna ainda mais latente. E o governo Lula, ali o presidente e seus aliados mais próximos, elegeram que o problema é a comunicação. Então, vamos trocar a comunicação. E foi isso que o presidente fez. É uma troca basicamente por um quadro do PT, né? O Paulo Pimenta, embora seja jornalista, ou seja, portanto, é da área de comunicação, ele é um deputado federal de muitos anos, foi deputado estadual no Rio Grande do Sul, é amigo do Lula desde a década de 1980, então ele era um quadro do PT dentro da esplanada, né? E agora o Lula faz essa troca por um quadro técnico. O Sidônio, que não gosta de ser chamado de marqueteiro, mas foi o marqueteiro da campanha em 2022, ele é um publicitário, é a primeira vez que ele assume um cargo público, então é uma mudança aí de uma pessoa mais política, ligada político PT raiz, por um quadro técnico.
Foi uma posse muito prestigiada, Nonato Michele. Eu estive lá com Rafael Tebas, estava lotado o Palácio do Planalto. Isso muito também pelo fato de ser uma posse no meio de um recesso parlamentar. Então Brasília está um pouco morta ainda até o início de fevereiro, quando os deputados e senadores voltarão. E acabou sendo uma pauta positiva para o governo. A gente está há 3 dias falando aí da mudança na comunicação do governo Lula. E o Lula foi buscar lá na Bahia, o Sidônio é baiano, foi buscar lá na Bahia esse novo chefe da comunicação do seu governo, a Bahia que é um celeiro de excelentes publicitários, como a gente sabe muito bem, desde a época de João Santana, por exemplo, que acabou enrolado na Lava Jato, mas que fez história aí dentro do Partido dos Trabalhadores. O Paulo Pimenta, que deixou o Ministério ontem oficialmente, ele fez um discurso mais longo do que o do Sidônio. Isso me chamou a atenção, Nonato, Michele e ouvinte. Ele relembrou ali a sua amizade com o Lula, mas soltou uma frase que me chamou a atenção. Eu que tenho essa mania de olhar para o ser humano, né? O Paulo Pimenta, frase que eu falei, puxa vida, acho que eu nunca vi um político falar disso. Você pode gostar ou não, concordar ou não com Paulo Pimenta, mas ele disse o seguinte, Nonato Michele: se teve alguma coisa boa nesse tempo em que eu fui ministro do governo Lula, acreditem isso à minha equipe da comunicação. E se teve alguma coisa ruim, acreditem isso a mim, que sou o líder, que era o líder até hoje do Ministério. Não foi exatamente essa palavra, mas foi basicamente isso que ele disse. Se tem coisa boa, foi a equipe, se tem coisa ruim, foi eu. Achei um gesto louvável ali do ministro Paulo Pimenta. Difícil você ver um político assim, pelo menos transparecendo essa humildade, me chamou muita atenção. Já o Sidônio, ele não poupou críticas à atual gestão que ele assumiu da comunicação, não. Ele evitou citar o nome do Paulo Pimenta, citou somente uma vez ali para cumprimentar as pessoas que estavam ali nas autoridades, né, na fila das autoridades. Mas ele disse, como a gente viu agora há pouco na reportagem do Rafael Tebas, que o que o governo está fazendo não está chegando à população. Essa é uma crítica forte, minha gente, né? Olha, eu estou assumindo o Ministério da Comunicação e o diagnóstico que eu faço, basicamente isso que ele estava dizendo ontem no discurso dele. O diagnóstico que eu faço é que o governo está fazendo, não está chegando na ponta. Isso é um erro básico, isso é um erro grosseiro, isso é um erro grande, né, do ponto de vista da comunicação. O Sidônio também já elegeu ali a sua linha de atuação. Isso fica muito claro no seu discurso de posse em relação às fake news. Ele cita a expressão extrema-direita, ele fala em mentiras digitais, ele fala em faroeste digital. Então o tom já está colocado. O Sidônio vai atuar nas redes sociais, no mundo digital, e não poderia ser diferente. Tem essa crise do Pix aí para ele encarar logo na largada. Não é à toa também que a equipe do Sidônio já procurou a equipe do João Campos, prefeito reeleito do Recife, que é considerado uma referência aí, não somente no campo da esquerda, do uso das redes sociais atrelado ao mandato. Uma outra coisa para finalizar, Michele Nonato, me chamou a atenção. O presidente Lula não falou durante essa cerimônia de posse ontem, lá no Palácio do Planalto, somente o agora ex-ministro e o novo ministro, Paulo Pimenta e Sidônio. O Lula está pressionado, fez essa troca da comunicação como uma aposta, a popularidade não está boa. Tem essa mudança da Meta aí que controla o Facebook e o Instagram, que assusta o governo em meio a essa guerra digital, e a expressão é essa mesmo, guerra digital de narrativas dentro das redes sociais. Os governistas estão ansiosos para saber o que o Sidônio vai conseguir fazer de diferente já nessa largada de 2025. Há uma tensão, uma certa tensão nos ministérios, porque o Sidônio, como também nos informou o Rafael Tebas na reportagem, quer fazer uma comunicação unificada, ou seja, está mudando um monte de gente também na comunicação dos ministérios, e a oposição está na expectativa para ver o que vai acontecer e já se preparando a oposição para dizer, acharam que o problema era a comunicação, mas mudou a comunicação e não mudou o governo, continua a mesma coisa. Então, esse é o discurso que está ali na cabeça da oposição. A gente só vai saber um pouquinho mais dessa história nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses. Para concluir mesmo, Michele Nonato, às 7h22, uma curiosidade que eu não tinha me atentado ainda e depois eu fui procurar saber ontem ali no Palácio do Planalto. Quando o cerimonial do Palácio do Planalto anunciou a chegada do Lula e da Janja,
eles não citam a Janja como primeira-dama. Eles falam, olha, no recinto agora o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Janja da Silva. Aquilo me chamou a atenção, eu fui pesquisar, fui falar com as pessoas e recuperei uma entrevista da própria Janja no início do governo, em que ela mesma disse que não gostaria de ser chamada de primeira-dama, porque ela não quer se encaixar na caixinha de primeira-dama. Portanto, isso me chamou a atenção, não passou despercebido por mim. A Janja não é anunciada como primeira-dama no Palácio do Planalto. Volto com vocês, Michele, Nonato, um excelente dia. Ó, um bastidor, né? Ali um olhar do bastidor do nosso colunista político Diego Amorim, que tem essa estranha mania de olhar para os seres humanos, não só para os políticos. Valeu, Diego. Obrigada por hoje. Até amanhã. Até amanhã, Michele. Até amanhã.